com todos vocês também. Bom, dando continuidade aqui no nosso estudo, hoje nós estamos na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, e a gente vai estudar hoje o capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre as leis morais e, mais precisamente, sobre os itens. O instinto de conservação, meios de conservação, né, nós temos, gozo dos bens terrenos, o que é necessário e o que é supérfluo, e sobre as privações voluntárias e mortificações. Então, isso que a gente vai fazer um resumo, né, o nosso estudo mais aprofundado sobre questão por questão do Livro dos Espíritos, a gente faz em conjunto, né, com a outra Casa Espírita, na segunda-feira. Então, aqui a gente faz realmente um apanhado e uma reflexão em cima dessas perguntas desse capítulo. E a gente começa, né, falar sobre o instinto de conservação, e a primeira pergunta, né, que Kardec faz para os espíritos, quando entra nesse tópico sobre a conservação, é que se é da lei da natureza o instinto de conservação. Então, começa lá na pergunta 702, e os espíritos respondem, né, com muita simplicidade. Sim, é da lei da natureza o instinto de conservação. E eles ainda completam, né? Todos os seres possuem. E aqui a gente está falando de ser tanto os animais quanto nós, né? Os seres humanos. Temos aqui o nosso instinto de conservação. E os espíritos explica para Kardec o seguinte, que esse grau, né, que nós temos com relação a esse instinto de sobrevivência, né, esse instinto de conservação, ele é, nos animais, automático, uma coisa que os animais fazem quando sentem o medo, né, quando se sentem ameaçados, então reagem a esse instinto maquinalmente, né, porque a gente sabe que o animal diferencia do homem pela razão, né, pelo raciocínio, e no homem ele é raciocinado, ou seja, o homem desenvolve maneiras para trabalhar a sua conservação. O homem desenvolve meios através da ciência, através da tecnologia, do seu dia a dia, para prolongar sua existência. Por exemplo, quando acontece um perigo eminente, o que se pode fazer para se proteger, né, uma vida? E aqui a gente tem o exemplo da vacina, né, da vacina da gripe. Eu achei engraçado, porque eu falei, gente, será que eles fizeram isso aqui baseado, né, nessa situação que a gente vive, né, por conta do que estamos vivendo hoje, né, por conta do coronavírus. Não sei se foi coincidência ou não, mas os slides já são prontos, né, que a gente pega lá do Cefac, e eu achei interessante. E a gente está vivendo isso hoje, né, trazendo para a nossa realidade que, poxa, nós estamos vivendo uma situação onde o mundo todo está passando pela urgência de se desenvolver uma vacina, dessa vacina ela chegar a todo mundo, porque hoje ela não está disponível para todos, ao mesmo tempo que é uma doença, né, um vírus que pouco se sabe. Realmente essa vacina ela foi desenvolvida, e comparado, né, com as outras vacinas, num período curto, relativamente curto, onde ainda estamos aprendendo a lidar com essa doença, né? Quando a gente lembra, eu estava conversando com um amigo esse final de semana, lembrando, né, de como que foi, que tudo aconteceu. Eu me lembro que quando, né, a gente se viu diante dessa ameaça, e que ainda estava só na China, né, quando que o mundo imaginava que isso iria acontecer o ano passado? De repente, todos nós nos vimos diante dessa situação. Então, para o homem, né, os espíritos falam que isso é de forma racional, e não simplesmente reativa, como nos animais, né? E
E aí, o que eles falam? O que Kardec pergunta para os espíritos também? O que eu achei interessante com relação a isso é que ele fala: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque Kardec era muito minucioso no estudo, né? E aí os espíritos respondem: porque todos têm que percorrer para cumprimento dos desígnios da providência, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, para o nosso aperfeiçoamento é necessário que a gente tenha as encarnações. Então, Deus sendo justo e bom, querendo que a nossa encarnação seja uma encarnação bem-sucedida, que estamos aqui para realmente triunfar e não para falhar, né? Porque senão onde estaria aí o amor de Deus por nós? Deus também nos dá os meios, né? Para que possamos fazer isso. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui ao longo desse capítulo, para a gente poder sobreviver aqui, nesse mundo, né, de provas e expiações. E a finalidade disso, então, a vida é necessária para o nosso aperfeiçoamento, e a gente tem essa necessidade de estar aqui, de reencarnar, e diante disso, estar nesse planeta Terra, né, que é o nosso mundo de provas e expiações, a gente não tem um plano B, né? Essa é a nossa casa, essa é a nossa morada. Enquanto espíritos, no grau que estamos, a caminho desse aperfeiçoamento, a gente reencarna aqui, né? Porque ainda precisamos, como imperfeitos que somos, reparar. Por essa mesma lei que nos permite progredir, a gente só vai progredir se a gente conseguir reajustar, né? E reajustando, encarnando aqui. E para isso, conforme o planeta vai crescendo, conforme as encarnações que vamos vivendo, a gente vai encontrando um planeta mais adiantado em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de conforto, né? Que o homem vai criando todos esses meios para sobreviver, para prolongar, por exemplo, a sua longevidade, né? Através de tratamentos, através de medicação, através de inúmeros recursos. A expectativa de vida hoje, em média, é 70 e poucos anos, né, do brasileiro. Então, a gente foi prolongando isso, né? As mulheres, né, que morriam muito jovens devido a partos imaturos, né, muito antigamente. Hoje em dia, eu fui fazer, por exemplo, meus exames e estava conversando com o meu ginecologista há um tempo atrás, e ele falou assim, não, eu tenho pacientes, eu já fiz parto em mulheres de 50, 53 anos. Então, quando que isso lá atrás era possível? Né? Não existia isso. Então, o nosso planeta também vem evoluindo em tudo isso. E todos esses meios de conservação que existe hoje, né, para a nossa sobrevivência, Deus permitiu que nós tivéssemos tudo isso. Porque conforme vamos avançando, vão surgindo as necessidades, né? Como a gente está vendo aí, as doenças, né? Antigamente, quando aconteciam essas epidemias, né, esses vírus, a peste negra, né? Todas aquelas doenças do passado, muitas delas eram causadas porque as cidades cresciam, aí não tinham condições sanitárias, enfim, existia uma série de problemas devido ao acúmulo de lixo, por exemplo, de dejetos. Então, a humanidade foi progredindo de um modo a se ajustar. Então, com isso foi nos dado, né? Deus nos deu esses recursos conforme o planeta foi evoluindo, né? E aí, o que acontece? Cabe a nós a responsabilidade, né, da gente poder usar desses recursos de uma maneira correta. Porque ao mesmo tempo que a gente caminha numa evolução tecnológica,
Hoje em dia a gente se fala por um aparelhinho pequeno, né? Estamos aqui nessa tecnologia maravilhosa que não permitiu que a gente parasse os estudos, né? Cada um num canto do Brasil e do mundo. Temos a velocidade da comunicação hoje, né? Eu me lembro que, poxa, minha tia, quando morava lá na Grécia, quando eu era pequena, demorava meses para chegar uma carta, né? Uma ligação telefônica era muito cara, era difícil essa comunicação. E hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, né? Com o WhatsApp, com o telefone, não somente chamada telefônica, mas vídeo, né? Mas estamos usando isso também, todos esses recursos, todo esse avanço para a nossa sobrevivência, de uma forma também consciente e moralmente falando, porque aqui a gente está falando das leis morais, né, de conservação, estamos no capítulo que os espíritos falam sobre as leis morais, as leis que devem reger a nossa conduta enquanto espírito imortal, não apegado à matéria. Então, a gente está sabendo utilizar esses recursos que Deus nos dá, a oportunidade de regressar aqui, num novo corpo, numa nova oportunidade para reparar os nossos débitos. Inclusive, com esse nosso corpo físico, eu estou sabendo cuidar dele também, não fazer abusos, né? Estou conseguindo conservar a minha saúde, né? A minha encarnação, para poder fazer o melhor uso dela de uma forma inteligente. Então, essa é um alerta, né? Esse é um alerta que os espíritos também nos fazem. E aí, o que a gente vê aqui também, né? Quando a gente fala sobre a lei de conservação. Se a civilização multiplica, as necessidades também se multiplicam, porque, como eu falei antes, as cidades começam a crescer, então tem que expandir, tem que pensar em infraestrutura, né, de alimentos, de saúde, como que vai a própria regra de convivência, né, de leis, de política, de ciência, de educação, de tecnologia, de moradia, de suprimentos, tudo isso tem que ser pensado. Então, o nosso planeta, ele foi se adaptando, ele foi sofrendo todas essas consequências. E hoje, eu estava ouvindo uma palestra do André Trigueiro, que ele fala justamente sobre a lei de conservação e destruição, mas ele pega muito mais no ponto da destruição, e ele fala muito desse viés da parte ecológica, né, do quanto que o homem hoje interfere incisivamente no planeta, pelos abusos que cometemos, por essa conservação nossa, né, que a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso. É uma palestra fantástica, depois se vocês quiserem eu compartilho o link aqui, e ele fala que as nossas necessidades aumentam porque a gente vai tendo todas as facilidades. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia a nossa vida está muito mais fácil, a gente tem acesso às coisas na palma da mão. Por exemplo, um exemplo bobo, mas esse mês, por exemplo, de fevereiro, que eu trabalhei bastante, eu fiquei muito mais sedentária, por exemplo. A gente está aqui, eu trabalho sentada na frente do computador, então você fica mais sedentário. Em contrapartida, você come mais, né? Aí você ganha mais peso. Então, assim, a gente tem toda essa facilidade que cerca a nossa vida hoje e, às vezes, a gente não está tendo consciência das coisas, do movimento que a gente faz. Por exemplo, com a quantidade de acúmulo de lixo, com a quantidade de coisas que estamos multiplicando no planeta por comodismo, por excesso, e não por necessidade de sobrevivência, de conservação. Porque a gente está muito ainda longe, moralmente falando, de crescer enquanto espírito e desapegar da matéria. Parece que, às vezes, a gente se apega tanto a essas comodidades, né, à modernidade, e a gente vai se apegando cada vez mais a essas necessidades materiais e criando coisas que, na verdade, não têm a menor necessidade, que mais para frente a gente vai ver aqui, que são as coisas fúteis, que não têm utilidade, na verdade, né? E que a gente acaba, muitas vezes, até ficando escravo disso, né?
e que atrapalha a nossa evolução. E uma coisa também que a gente tem que pensar é que se Deus nos dá essa oportunidade de estar aqui, né, de evoluir com o planeta, junto com as pessoas, também não podemos querer regredir, não acompanhar essa evolução. A gente precisa buscar, sim, recursos, a gente precisa se instruir, mas o que nos falta muito é a vontade de elevar a nossa moral, de pensar no coletivo, por exemplo. Olha o grande exemplo que a gente está tendo, a dificuldade que a gente está tendo em lidar com essa situação do coronavírus, em pensar no coletivo. Lembra lá no começo, né? Quem está nos Estados Unidos lembra a dificuldade que era para a gente conseguir o próprio papel higiênico, por exemplo. O egoísmo, né? Tipo assim, nossa, vamos comprar tudo, senão eu vou ficar sem, e a gente não pensa em dividir. Uma coisa óbvia, né? Que é o papel higiênico. Então, a gente ainda está muito longe de trabalhar essa questão de pensar no coletivo. Mas veio o coronavírus, por exemplo, e que mostrou para nós que somos todos iguais nesse quesito de fragilidade, que veio para nos frear, para nos ensinar algo. Não podemos dizer que estamos todos no mesmo barco, porque vivemos realidades diferentes, países com realidades diferentes, pessoas dentro do mesmo país com desigualdades, com dificuldades para poder lidar com essa sobrevivência, vamos assim dizer. Mas por quê? Porque moralmente a gente ainda não consegue nivelar isso. Então a gente pode dizer que está no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Tem pessoas que têm um barquinho, um iate, outras estão numa canoa, outras estão num bote salva-vidas à deriva. Então, essas desigualdades acontecem ainda porque moralmente a gente ainda não combateu o nosso orgulho, os abusos, os excessos que a gente faz ainda por conta dessa conservação. Então, é muito interessante quando a gente lê as respostas, né, que os espíritos dão para Kardec, e aqui a gente vai falar justamente sobre isso. Abundância para uns e falta para outros. Por que isso acontece, essas desigualdades? Se estamos todos aqui para viver uma experiência, porque precisamos dela, Deus nos dá o recurso, mas aí a gente vê essa diferença. Porque existe egoísmo, existe ambição. Então, dentro da minha realidade, pensando eu, enquanto indivíduo, da minha autorresponsabilidade que eu tenho no meu núcleo familiar, aonde eu estou inserida, eu consigo abrir mão da minha individualidade, do meu egoísmo, da minha ambição, para poder contribuir com a minha família, por exemplo? Para ter um instinto de entendimento, de contribuir com a minha família, para uns que são mais adiantados, outros que não são, sendo que a gente já estudou aqui, já falou sobre essas diferenças que a gente tem dos laços de família, por que estamos inseridos nesse núcleo familiar, sendo que eu sei que é da minha família que eu exporto para o mundo, os meus filhos, os políticos, os médicos, os advogados. Então, dentro do meu núcleo, eu estou conseguindo combater o egoísmo e a ambição, para que quando eu vou para a sociedade, para esse mundo que eu vivo, eu também consiga refletir isso de uma forma positiva, impactar ou não. A gente precisa refletir, né, sobre isso. E outra coisa que eles falam para a gente, né, dessa diferença, dessa discrepância que existe dos recursos, é defeitos da organização social. Porque existe privilégios para uns, enquanto para outros não. Mas aí fica a pergunta, né, que a gente tem que se fazer. Uma das coisas, né, que o Espiritismo traz muito para nós é essa questão da autorresponsabilidade. Então, eu entendendo que eu, enquanto indivíduo, sou aquela pessoa que vou votar no político, que vou eleger as pessoas que vão fazer as leis, que vão cumprir as leis, que vão governar o meu país, o meu estado, a minha cidade,
Então, eu não posso reclamar do governo ou da política, sendo que sou eu que coloco ele lá. Então, é esse senso que a gente tem que ter, porque chega a ser assim assustador às vezes, né? Quando se fala de política, por exemplo, é muito fácil a gente apontar o dedo para o político e não estender um pouco essa visão de pensar. Eu fico pensando, logo quando começou toda essa circunstância da pandemia, por exemplo, que deixou todo mundo igual barata tonta, porque na realidade ninguém sabia lidar, ninguém sabia com o que estávamos lidando, não sabemos ainda as consequências, a gente não tem ainda, né, conhecimento disso. Então, assim, logo no começo, no auge de tudo, a gente parar para julgar e se revoltar contra as medidas, contra as normas, e hoje também, não pensando num coletivo, no bem-estar de todo mundo, é muito egoísmo da nossa parte. Porque no começo eu ficava pensando, nossa, eu não queria estar na pele. Eu não queria estar na pele desses líderes. Porque eles têm uma missão. Se eles estão ali, eles precisam desenvolver isso. Então eu orava muito por eles, para que eles tivessem muito discernimento, porque eles tinham assim uma responsabilidade tremenda, uma batalha tremenda nas mãos, para conduzir as pessoas pelo exemplo, para tentar, sabe, conter essa insegurança, esse pânico mundial, né? Então, assim, é muito fácil a gente, às vezes, se revoltar, igual aqui, aqui em Uberlândia, né? Nós estamos em lockdown pela segunda semana. E a gente vê as pessoas depois das 8 horas da noite, minha mãe mora aqui no centro, muita gente sai na rua, faz cavalo de pau, aí a gente escuta a polícia, e aí a gente escuta as notícias, e as pessoas estão revoltadas com isso, porque as pessoas que não respeitam, né? A gente fala, aí eu paro e penso, cadê a nossa responsabilidade? Primeiro, eu tenho que não me revoltar contra isso, não julgar essa pessoa que não está tendo esse entendimento, falar, não, eu vou fazer a minha parte, então não vou sair de casa, vou respeitar as normas, mas eu também estou sendo paciente, estou tendo caridade com o outro que não sabe, com a política, estou tentando fazer eu a minha parte. Então, essa consciência a gente tem que ter cada vez mais, né? E o Espiritismo traz essa autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu gosto muito. E todos os dias a gente está tendo que defrontar com novas situações e a gente precisa ter esse senso do coletivo e acho que isso, assim, necessariamente está forçando cada vez mais, enquanto a gente vai adquirindo essa consciência de fazer a nossa reforma íntima, de melhorar, de ser uma pessoa de bem, de me tornar uma pessoa melhor, para que eu vou diminuindo cada vez mais o meu egoísmo e entendo que das minhas ações vão vir consequências que podem afetar outras pessoas. Eu não posso desorganizar um sistema. Por exemplo, tem uma hierarquia aqui dentro de casa. Eu moro com a minha mãe. Então, eu tenho que respeitar ela. Né? Então, assim, é não sair de casa, é seguir, né, respeitar que ela não está saindo, então eu vou no supermercado para ela, faço as coisas para ela, porque ela é grupo de risco, apesar dela já ter pegado o Covid, ela não quer se expor. E eu já percebi que ela está com esse receio. Então eu respeito essa organização aqui dentro da minha casa. Gostaria de estar fazendo coisas diferentes? Gostaria, mas quem não gostaria? Né? Então, assim, a gente precisa realmente elevar o nosso nível de consciência e acho que quanto mais a gente estuda, né, sobre essas leis e sobre o espiritismo, causa e efeito, essas respostas, né, que os espíritos nos trazem, acaba trazendo um conforto, de certa forma, e um entendimento maior, né, de que realmente Deus nos dá o recurso, só que quando a gente abusa, a gente vai pagar pelas consequências, né? Então, outra coisa, desprezo à natureza e à imprevidência. Uma das coisas que o André Trigueiro fala, tem dificuldade de falar o nome dele, ele fala nessa palestra muito sobre isso, sobre os efeitos que nós causamos no planeta.
E é engraçado porque ele pega muito num ponto que, se eu estou vivendo nesse mundo, nesse planeta, tudo que está no planeta está em mim, o que está em mim está no planeta, né? Porque até mesmo pela minha própria composição corporal, do meu perispírito. Então, assim, por exemplo, se na Terra tem minerais, no meu sangue também tem, né? Ferro, fósforo, água. 70% do meu corpo é composto de água, né? O planeta também é feito de água, né? Então, é um balanço. Então, se eu agrido o meio ambiente e eu causo essas destruições, por exemplo, essas calamidades, se eu não respeito o planeta onde eu estou e que não temos plano B, é o único planeta que a gente tem, e vamos agindo inconsequentemente em cima desse conforto, abusando cada vez mais, eu não estou percebendo que eu também estou colocando isso para dentro de mim, né? Com agrotóxicos, por exemplo, contaminando os rios. Ele deu um exemplo, por exemplo, de povos que não pensaram na escassez da água, tipo assim, que a água potável iria sumir. E aí esses povos foram extintos, porque não sobreviveram, porque não havia água. E aí ele fala também uma coisa interessante, que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nós podemos passar alguns dias, por exemplo, sem se alimentar, comida sólida, né? Nosso corpo aguenta umas semanas aí, umas semanas sem se alimentar. Sem água, alguns dias. Mas e o ar que a gente respira, que a gente também não está tomando conta disso, né? A gente está aí, a poluição cada vez maior. Se eu ficar sem ar, eu não aguento ficar sem ar o quê? 1 minuto? Meu corpo não sobrevive. Então, assim, são coisas que já paramos para pensar. Então, as grandes cidades, dessa questão da poluição e tudo mais. Então, assim, aí ele traz uma série de reflexões. Eu super sugiro vocês assistirem a palestra dele, porque, assim, eu fiquei maravilhada. Achei muito legal. Então, assim, faz a gente refletir, né? Por exemplo, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer desde que eu estava nos Estados Unidos e que eu comecei a ver isso, por exemplo, lá na casa da Luísa, que é a reciclagem, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso aqui na minha mãe, reciclagem de lixo, né? Então, assim, a gente vai adquirindo essa consciência para fazer a nossa parte, né? Aí depois Kardec pergunta, né, para os espíritos com relação ao uso dos bens terrenos. Porque a gente sabe que a gente precisa do material. Nós estamos no mundo material. O nosso corpo é material. Então, não tem como a gente fugir disso. A gente não vai viver de luz, né? E como já foi falado também lá no próprio Evangelho, eu não posso também... eu vou abrir mão de tudo e vou me tornar um peso para um outro ou para a sociedade, porque eu não posso desfrutar de bens terrenos, porque é contra a lei do progresso e eu quero abrir mão de tudo para eu me santificar. Não, também não é assim, porque aí a gente acaba se tornando um peso. Então, o que os espíritos nos falam, né, a respeito do uso dos bens terrenos? E Kardec pergunta, todo mundo pode ter isso? É um direito de todos? Sim, claro que sim, porque somos iguais. Não existe distinção, não existe diferença, né? Entre Deus não ia dar para mim uma cota maior do que para você, por exemplo, né? Todos temos, porém, a gente tem que ver se é consequente da nossa necessidade de viver, porque a gente existe uma linha muito tênue para nós ainda, essa questão da consciência, do que é necessário, do que é supérfluo, do que a gente ainda consegue abrir mão devido aos nossos vícios, devido aos nossos prazeres, devido à nossa vaidade, devido ao nosso orgulho. Então, olha a consciência, que legal essa consciência
Pera, eu preciso disso tudo? Realmente, isso aqui vai me trazer felicidade? Porque o que acontece hoje, as pessoas estão cada vez mais apegadas, né, nos bens materiais para suprir um vazio existencial da alma. Então, nunca vimos um mundo tão moderno, com tantas tecnologias, mas Kardec trouxe isso para nós há quantos anos? E na época de Kardec não tinha shopping, não tinha esse consumismo exagerado, os espíritos já estavam nos alertando lá atrás. E o que nós estamos fazendo? Estimulando um consumismo inconsciente das coisas para suprir a necessidade que a gente tem aqui dentro. De ter coisas para mostrar para pessoas que a gente não gosta o que a gente não é. Para viver de aparência. Para provar para os outros e para o mundo que somos bons, que somos capazes, que somos bem-sucedidos, sendo que aqui dentro eu vivo uma mentira. Então, entendendo que eu sou um espírito imortal e que eu estou vindo aqui para evoluir, eu tenho que ter essa consciência. Eu estou vivendo, estou tendo uma oportunidade para aprender, porque mais do que nunca agora, né? A gente está aqui estudando online, temos acesso a todos os livros, temos acesso à informação de tudo quanto é canto. Eu estou me conscientizando de que eu preciso me tornar mais espiritualizada, que eu preciso crescer e desapegar de certas coisas, ou eu estou me apegando cada vez mais ao material? Quando a gente se vê em situações, por exemplo, de privação, né? Ou então quem está com dificuldade, perdeu o emprego, tudo isso diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, a perda de coisas materiais traz muito sofrimento? É uma coisa que você sofre demais para abrir mão? Ou é fácil para você desapegar? Como que tá isso? Né? A gente precisa pensar. O nosso bem-estar, ele é essencial, né? Por quê? O que acontece? Kardec pergunta, merece censura eu usar dos bens materiais para o meu bem-estar, por exemplo, né? Eu ter as coisas para eu me sentir bem? Não, porque é uma coisa natural a gente querer ter circunstâncias favoráveis, até mesmo porque a gente já sabe que as próprias vicissitudes, as dificuldades, as nossas próprias provas que vamos enfrentar aqui, já vai nos trazer um pouco de desconforto, né? Com coisas que a gente vai ter que lidar. Então, claro que se eu tiver um mínimo de recursos, se eu tiver um mínimo de coisas que me facilitem, eu vou ter melhores condições de ser mais bem-sucedido nas minhas provas, por exemplo, e expiações, né? O nosso sofrimento diminui um pouquinho. Então, claro, isso é natural. Mas qual é o problema? Abuso. Que é sempre os extremos, né? Ou então aquela pessoa vai dizendo, eu não vou querer nada, eu vou abrir mão de tudo e vou para a rua, por exemplo. E aí me torna um peso para a sociedade, ou então aquela pessoa que abusa e vai para o extremo. Então é sempre buscar o equilíbrio das coisas. Ter essa consciência é fundamental, né? Quando que ele é condenável, essa questão do bem-estar também? Quando que não é natural para a nossa conservação, para a nossa sobrevivência nesse planeta? Quando eu prejudico alguém, por exemplo. Quando eu faço para tirar vantagem de alguma circunstância. Quando eu tiro algo de alguém para trazer um bem-estar para mim. Isso está indo totalmente contra o que Deus espera de nós, da nossa evolução moral, né? A gente está falando de lei moral, né? Não vamos esquecer disso. Que diminui as forças físicas, não só físicas, mas morais também. Olha que interessante. Por que as forças físicas? Uma coisa que eles falam muito aqui é: nós precisamos ter saúde e boas condições físicas para trabalhar. Por quê? O trabalho enobrece o homem, né? A gente tem esse ditado, eu gosto muito desse ditado.
Porque ele é amplo em vários sentidos, se a gente for parar para pensar. Enobrece a gente não só fisicamente, com coisas... fisicamente não, com coisas materiais, mas quando com consciência, porque a gente vai poder ajudar outras pessoas, né? Eu vou poder ajudar outras pessoas materialmente, eu vou poder proporcionar trabalho, talvez, para outras pessoas. Eu vou poder fornecer educação para os meus filhos, eu vou poder fornecer alimento. Existe uma série de coisas materiais que eu também posso contribuir com outras pessoas. Eu também posso crescer mentalmente falando e moralmente falando com o meu trabalho. Então, o trabalho é extremamente importante para o espírito. Tanto é que a questão de servir, né? Jesus veio aqui e nos deu o maior exemplo. Ele que era para ser servido, veio para servir, para dar o exemplo do trabalho ao próximo, né? E os espíritos, que também estão sempre trabalhando ao nosso favor, que estão sempre nos auxiliando. A gente sabe que no plano espiritual, né, dos inúmeros relatos que a gente tem de André Luiz também. Então, o que é condenável para a nossa lei de conservação? Entendendo que lá na primeira pergunta, né, Deus já falou, não, você precisa viver, você vai ter as condições para viver, você vai viver nesse planeta porque você precisa evoluir. Então, se isso me é dado, e eu, através do abuso ou por minhas falhas morais, faço algo que vai diminuir essas minhas forças, eu estou indo totalmente contra essa lei. Então, a gente precisa se atentar a isso. Agora, o que acontece? Nesse meio do caminho, da gente crescer aí, materialmente falando, né, com os recursos, com a nossa capacidade intelectual, de acumular riquezas, né, de ganhar dinheiro, de sobrevivência, o que acontece? Tem muitos atrativos aí, né, hoje, material. E acaba que nós temos que ter muito firme dentro de nós esse propósito das coisas, para não cruzar essa linha e entrar de novo no abuso, no consumismo. Por quê? Esses atrativos que nos cercam, né, esses supérfluos, tudo isso que nos cerca, eles vão fazer o quê? Impelir o homem ao cumprimento da sua missão. Então a gente tem que parar para pensar, né? Eu estou realmente exercendo o meu papel, eu estou fazendo a coisa justa, eu estou usando do meu poder, eu estou usando do meu dinheiro para humilhar o outro, eu estou usando da minha condição social, da minha condição financeira para mostrar para as pessoas que eu sou mais, que eu sou melhor, que eu vou me exibir. Aí o André Trigueiro, ele fala assim também na palestra, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro com a finalidade de ser um carro alegórico para você desfilar, para exibir para os outros, ou você vai comprar um carro porque você precisa se locomover? Qual a finalidade que estamos usando os bens materiais? Ou estamos deixando os bens materiais serem os nossos donos? Né? Já dizia Jesus, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde que eu estou colocando o meu tesouro? Nas coisas materiais ou nos valores do meu espírito que eu preciso evoluir, que eu preciso trabalhar? Então, essa reflexão a gente tem que ter, né? Porque o dinheiro também, a fortuna é uma prova. E é uma prova muito séria, né? Esses atrativos dos bens materiais também servem para quê? Então, qual é a finalidade? Desenvolver a razão para a gente evitar excessos, né? Como a gente falou aqui. Porque se a gente abusa da matéria, é muito fácil a gente adquirir vícios, né? Todos nós temos vícios, vícios emocionais e vícios materiais também, né? Porque os vícios não são só materiais, são emocionais também. Mas aí, qual é a consequência disso? A gente passa a não raciocinar, né? Por exemplo, uma pessoa que
é viciada em jogo, uma pessoa que é viciada em bebida, uma pessoa que é viciada em droga, né? O vício leva a pessoa, ela perde o controle de si, perde a autonomia de si para o vício. Sem contar que a gente sabe, né, toda a questão da influência espiritual, né, que a gente estuda aqui no espiritismo. Então, assim, essa consciência a gente tem que ter desse limite que precisamos estabelecer com as coisas, porque uma vez que a gente perde a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar, a gente acaba indo para o lado dos instintos e a gente se animaliza de novo. É como se a gente fosse regredir, sabe? Perde essa nossa natureza espiritual, de evolução, e a gente passa a agir de uma forma animalesca. Então, isso é muito sério para o nosso espírito, porque quantas pessoas não perdem a oportunidade bendita da encarnação por conta disso? Sabendo que, nossa, quantos relatos a gente tem, né? De tantos espíritos que estão esperando para encarnar por uma nova oportunidade. A gente já está sabendo que a gente está se aproximando aí, né? Que estamos passando pela transição planetária e que realmente é chegado o momento de despertar. Então, nós não temos mais desculpas nenhuma para regredir. Temos sim, claro, a nossa bagagem, a gente tem as nossas fraquezas, mas a gente tem que se apegar, né, na nossa fé, elucidar o nosso espírito e da nossa vontade, da força de vontade. A gente não vai evoluir todas as virtudes em uma única encarnação. Mas essa encarnação agora, eu tendo consciência das coisas que eu estou tendo, eu estou conseguindo combater isso, esses excessos? Então, a gente realmente para a gente pensar, sabe? Porque aí acontece a nossa decadência moral. Vai totalmente oposto ao que Deus espera de nós, nessa nossa oportunidade, que é para a gente o quê? Elevar a nossa moral. E essa oportunidade que me está sendo dada, que é a coisa mais preciosa que é a vida, eu estou fazendo o mínimo, do mínimo, do mínimo do esforço de mudar uma virtude sequer, de combater um instinto que seja, de me melhorar. Isso é muito bonito, né? No meu ver, assim, de essa questão consoladora da doutrina, de nos trazer esse esclarecimento, que a gente não está aqui a passeio. Existe um propósito para a nossa vida, né? E aí, acarretamos para nós mesmos, quando não temos essa consciência, o quê? Doenças físicas e mentais. Principalmente hoje, na sociedade que a gente vive, eu acho que nunca houve tanta necessidade de terapias, de tratamentos, de socorro para as questões da nossa mente, de sentimentos, de ansiedade, com todo o conforto que temos, né? Como falamos anteriormente, com toda essa evolução que a gente adquiriu, olha o vazio existencial que muita gente se encontra. Por quê? Estão presos nesses excessos. E esses excessos não preenchem o que o nosso coração, enquanto espírito, busca nas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que vai trazer aquela verdadeira felicidade. Não são nas coisas materiais que a gente vai preencher isso. Enquanto a gente não aprender a amar, enquanto a gente não aprender a respeitar o outro, quando o outro diz não para você, você respeita o não do outro? Quantos abusos que a gente vê de relacionamentos, de patrão, de empregado ainda, em pleno 2021, porque as pessoas não conseguem ouvir um não do outro. E aí, nesse vazio, a gente vai o quê? Em busca de coisas materiais, né? Dos vícios. Então, a gente antecipa a nossa morte. E tem pessoas também que não aguentam.
e acabam ainda cometendo suicídio. Então, assim, é muito importante que a gente adquira essa consciência, né? Aí, quando entra na parte de Kardec pergunta para os espíritos, né, essa questão que é bem interessante também, sobre o que é necessário para nós e o que é supérfluo. Como que eu vou estabelecer esse limite, então? Porque a gente gosta do conforto, a gente gosta das coisas materiais, né? A gente não é hipócrita dizer, né, que não gostamos de uma boa comida, mas o quão agradecidos nós somos realmente por termos um lar, uma casa, uma roupa, um alimento, uma família. Respirar, né? Como eu falei para vocês, um ar que a gente não consegue ficar 10 minutos sem, 5 minutos, 1 minuto sem respirar. Pelo alimento. Mas aí o que é necessário, o que é supérfluo, né? Como que Kardec pergunta, como que eu vou fazer esse limite? Aí os espíritos respondem, nada tem de absoluto, tudo é relativo. Por quê? Vai depender das condições. E se você for pensar para analisar, então, como é que eu vou saber isso? Nós temos toda a capacidade de racionalizar, de entender dentro do meu contexto se eu estou exagerando ou não, a partir do momento que eu, enquanto espírito, enquanto pessoa que estou trabalhando em mim, desenvolvendo em mim o que eu preciso desenvolver, a minha consciência, eu estou desperdiçando? Eu estou tendo além? Eu estou acumulando? Eu tô vivendo isso de uma forma egoísta? Eu estou sabendo compartilhar? Aqui a gente entra, né, podemos falar de novo do exemplo do papel higiênico, né, lá, né, dos materiais de limpeza, por exemplo, né, no começo da pandemia. Eu estou levando todo o estoque do papel higiênico e não estou pensando no outro. Né? Vai ficar supérfluo, eu não preciso de tanto. O que realmente eu preciso para me fazer feliz, para minha subsistência? Isso não quer dizer voto de pobreza, né? Isso quer dizer a consciência. Por quê? O ponderado o conhece por intuição. A nossa consciência nos acusa quando a gente excede certas coisas. Quem aqui, né, nunca fez uma compra, por exemplo, de supermercado e as coisas estragaram? Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui, da minha mudança, né, do Brasil para cá, dos Estados Unidos para cá. Uma das coisas que eu mais estranhei, por exemplo, eu ia na feira e eu chegava aqui, comprava as coisas, e nos Estados Unidos as frutas não estragam tão fácil como aqui, verdura, essas coisas, né? Aí é por 2 motivos, né? Eu falava assim, eu não sei se é porque aqui as coisas são mais naturais ou porque é mais quente, mais úmido, o transporte, né? E, de repente, aqui, o que nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes demorava 1 semana, 10 dias, aqui, 4, 5 dias não dura. E as coisas começaram a estragar, começaram a perder. Então, é aquela coisa, né? Aí minha mãe virou para mim, isso aconteceu assim várias vezes. Minha mãe virou para mim e falou assim, não, minha filha, ó, você tem que fazer assim, você tem que comprar pouco, então tem que comprar pouquinho e ir várias vezes. Para não ter esse desperdício, porque é um ajuste. Então, assim, a minha consciência ficava assim, que vocês não têm ideia de ver comida sendo jogada fora. Para mim, antigamente eu não ligava. Eu juro para vocês que não era uma coisa assim que, estragou, joga fora. Não tinha essa consciência uns anos atrás. Hoje, me dói o coração. Principalmente depois que passamos a fazer o trabalho de caridade com os moradores de rua, que as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, eu estou 5 dias, 4 dias sem comer nada. Então, isso me mata hoje. Quando eu vejo que alguma coisa... E aí eu percebi que as coisas aqui realmente estragam muito mais rápido. Então, a gente tem que ter um cuidado, sabe?
Deixa eu ver que alguém comentou aqui alguma coisa. Marileide, não tem problema não. Então, assim, essa consciência, a intuição, nos mostra o que está sendo supérfluo, o que está sendo necessário. E pela própria experiência também, a gente vai saber quando chegar nesse ponto de que isso aqui realmente eu não preciso. Quando eu vim para cá, de novo, né, falando da minha experiência pessoal, eu tive que vender coisas, né, desapegar de muita coisa. E hoje em dia, para mim, eu não sou mais assim tão apegada. Sou para algumas coisas, mas ainda estou longe, né, de desapegar. Mas como eu era antigamente, que, nossa, se vai mudar de um lugar para outro, tem que levar tudo, nossa, vou ter que comprar e pensar sempre nisso. Era um sofrimento para mim. Eu que já mudei de estado algumas vezes, assim, cruzei os Estados Unidos e tal, aí você pensar, nossa, não vou desapegar disso daqui. Às vezes desapegar até de roupa era difícil. Tendo vários pares de sapato, várias roupas, vários acessórios. Né? Já passei por uma fase bem consumista. E hoje em dia não, né? Mas é questão de que a gente acho que vai evoluindo num certo ponto que a gente pensa assim, nossa, eu não preciso de tudo isso. Lançou uma maquiagem nova porque fulano falou que é boa, eu vou lá e vou comprar. Preciso ter 20 sombras, sendo que eu só uso uma, né? Então assim, eu passei por isso. E chega uma hora que chega até da vergonha, né? Você olhar e você falar assim, poxa vida, para que eu comprei, para que eu gastei, para que eu tenho tudo isso, sendo que eu nem uso? Essa quantidade de sapatos, essa quantidade de roupas, essa quantidade de coisas que eu não uso. E que pode ser útil para alguém. Aí eu vou desapegar e vou doar isso para alguém que pode ser útil, né? Outra coisa que Kardec pergunta, né, para os espíritos, a utilização dos bens da terra com prejuízo aos outros. Quando eu vou fazer mal a alguém, vou tirar isso de alguém, vou prejudicar alguém, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, no slide da corrupção. A gente está fazendo o quê? Transgredindo a lei de Deus. Porque qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E tem uma frase de Jesus que é até o slogan, né, da nossa casa espírita em Vegas, né? A gente não faz ao outro o que não quer que faça conosco. Então, como que eu vou tirar de alguém? Vou prejudicar alguém? Tomar algo, deixar essa pessoa numa situação difícil, de sofrimento. Existem pessoas que até cometem suicídio por conta disso. E somos, sim, responsáveis. Seremos responsabilizados por esses atos também. Porque estamos infringindo uma lei. E olha aí, ó. Responderão perante a justiça divina pelas privações causadas. Porque pode-se até se livrar da justiça terrena, mas da divina não. Lei de causa e efeito. Então, a nossa consciência sendo chamada, né? Então, que não façamos isso, né? Aí a gente entra aqui na questão da alimentação. E aí o André Trigueiro, ele fala uma coisa interessante também nessa palestra sobre o consumo de carne, né? E aí ele fala muito sobre essa questão de a gente ter um consumo consciente, né? De carne animal, de carne que, por exemplo, que o animal não sofreu abuso, que não teve sofrimento, porque querendo ou não, esse sofrimento, essa dor, esse abuso tá no animal e chega até nós, né? Pela ingestão desse alimento. Então, assim, ele faz umas reflexões bem interessantes. E aí aqui Kardec pergunta, né, sobre a alimentação. Se a alimentação animal é contrária à lei da natureza.
E aí os espíritos respondem, né? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. E aí fica o puxão de orelha para nós. Com os abusos, com os excessos que a gente comete, com o nosso corpo que nos foi dado por Deus para abrigar o nosso espírito, para que pudéssemos estar aqui e viver essa nova experiência. Então, se eu estou abusando da alimentação, do álcool, do vício, de tudo aquilo que prejudica o meu corpo, aí a gente tem lá a lição de André Luiz, né? Eu estou cometendo um suicídio inconsciente. O André Luiz chegou lá no plano espiritual em nosso lar como suicida. E estamos nós também fazendo o mesmo, né? Com os abusos. Então, a gente precisa pensar nisso. Ele deve se alimentar conforme necessite a sua organização física. Por quê? A gente precisa ter saúde para trabalhar. Eles reforçam isso aqui nas respostas. E para finalizar, a Kardec pergunta, né, questiona os espíritos sobre essa questão das provações voluntárias e mortificações. E aí os espíritos respondem para ele o seguinte: se somente servem para quem a pratica e o impedem de fazer o bem, é egoísmo. Então, eu estou sendo egoísta a um ponto de me comportar dessa forma, de querer, de certa forma, me submeter a uma provação que vai me causar um mal, tá? E simplesmente porque eu acho que eu vou ganhar um pedacinho no céu. E não é bem assim. Outra questão que o Kardec pergunta: em contrapartida, né, privar a si mesmo e trabalhar para o bem dos outros é a verdadeira mortificação e a verdadeira caridade. A gente pode, sim, de certa forma, se privar de certas coisas, de condições materiais, enfim, da nossa sobrevivência, para poder auxiliar outras pessoas. E isso pode ser visto por Deus, sim, como uma questão de caridade. Mas aí existe a questão do ponderamento, né? Se a gente for fazer isso com egoísmo, perante Deus a gente vai pagar essa conta, né? E aí fica a reflexão no final, que os espíritos dizem o seguinte: fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo e farei muito mais pelo vosso adiantamento. Então é sempre aquela coisa, né? O egoísmo é a nossa chaga. Enquanto não aprendemos a viver e pensar coletivo, não só no nosso umbigo, entender que somos parte desse planeta, estamos em relacionamento com outras pessoas porque temos débitos, compromissos, tanto na nossa família espiritual como na nossa família consanguínea, e que nesse progresso, conforme caminhamos, porque já vivemos outras existências nesse planeta, já passamos por mundos primitivos, já passamos por evoluções aí da ciência, da tecnologia, enquanto espírito que eu também avanço, eu estou conseguindo combater esse meu egoísmo, adquirindo a minha consciência do que é supérfluo, do que não é, evoluindo moralmente a tal ponto de que eu também consiga ajudar as pessoas que estão ao meu redor, que estão um pouco menos evoluídas, por exemplo. Os filhos que chegam até nós, né, como a gente já falou aqui sobre família, sobre o papel, né, a missão dos pais, estamos conseguindo conduzir essas crianças com essas morais, com esses valores morais, para que quando exportadas para o mundo, também vão construir as suas famílias baseadas nesses valores. Então, esse é o capítulo que ele debate um pouco sobre a conservação. E aí eu sei que na segunda-feira a gente vai estudar isso muito mais a fundo, né? Questão por questão, com o Luiz depois. E era isso. É isso, na verdade, que é o estudo de hoje.
que eu tentei, dentro do que eu consigo, do Livro dos Espíritos, trazer. E aí, se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou fechar o meu microfone aqui, tá? Quanto a essa situação, por exemplo, que você... Eu perdi um pouco, que chegou uma ligação para mim e caiu a internet, o Zoom. Mas aí eu voltei a conectar. Está com sono, aí já está tarde. Eu acho que hoje em dia a população mundial aumentou de um tal que fez as indústrias pegarem os animais e é um sofrimento terrível. A minha filha, ela não come carne, não come carne bovina, nem pensar, né? Galinha, nada disso. Ela disse não é porque não goste, é porque ela disse que assistiu um vídeo sobre o sofrimento dos animais hoje. Eu digo, eu não quero nem ver, porque eu não consigo sobreviver sem carne. Então, eu acho que quando Deus criou, não é, os animais, quando eu morava aí no Brasil, eu tinha um sítio, então a gente criava gado. Aquele gado era muito bem tratado no pasto, né? Galinha, porco. Hoje em dia, não, eles são confinados, né, para produzirem muito. As galinhas são coitadas. Então, quando eu acho pecado hoje, é esse. É a indústria o que faz com os animais. Não que nós não devemos comer. A gente deixa de comer por conta que não quer que faça esse sofrimento aos animais. Eu não sei se fui clara. Acho que não. Você entende? Não, entendo, sim. Eu concordo com você. Eu teve um período que eu fiquei sem me alimentar, mas eu, como não segui também uma orientação, né, não fiz isso da maneira certa, eu tive problemas de saúde. Existe, eu acho que é uma questão assim, quando eu vejo pessoas que não comem, pessoas que são veganas, que já conseguem ter essa consciência, eu tenho isso como meta, mas eu ainda não consigo. Mas eu também não me culpo por não conseguir ainda, que eu acho que isso é um processo, né? Claro, claro. Eu coloquei aqui no chat para vocês a palestra do André, para quem quiser assistir, que ele aborda sobre isso. E ele fala muito dessa questão da consciência, inclusive ele fala até da questão assim do copinho de plástico no centro espírita para água fluidificada. Então, assim, ele traz assim, questões que eu falei assim, cara, eu nunca pensei nisso. É incrível, né? Sobre a consciência de que, igual ele falou, uma coisa tão simples, ele falou assim, tá, nós estamos aqui nesse planeta, em que o nosso planeta não aguenta mais os nossos abusos, né? Existem pesquisas e mais pesquisas. Kardec ia ficar basbacado, né? Bom, a Ana Paula bem, acho que estuda isso, trabalha com isso, ela vai saber falar para nós melhor. Mas é aquela questão de, gente, tá aí, né? A ciência está aí para provar que tem um aquecimento global, que existe tudo isso. E a gente não tem um plano B. Qual é o plano B nosso? Não existe um plano B. Não, não tem. Nós vamos ter consciência disso. Então, assim, as coisas que ele fala nessa palestra, eu falei, vou ouvir de novo. Porque eu ouvi hoje à tarde, né? Que eu estava me preparando para o estudo, como eu falei para vocês, eu fui pega de desprevenida, porque eu meio que me saboto aqui no schedule, como eu que faço, eu nunca me ponho para dar palestra do Livro dos Espíritos, viu, Marileide? Eu ponho a Suelen, o Luiz, né, os mais universitários, porque eu nunca estudei, estamos aqui juntos estudando, porque eu também vi isso pela primeira vez. Sei. E ele falou essas coisas e eu fiquei refletindo, eu falei, gente, todo mundo merece assistir essa palestra dele, é fantástica, não sei se vocês já viram, mas... Não, vou assistir. Assista. Muito inteligente, ele é um cara que pesquisa,
Ele pontuou assim, colocou os slides dele lá, ele pontuou de uma forma que me fez refletir sobre muita coisa que eu não estava tendo consciência. É muito interessante. Muito interessante. Vou Mas assistir sim, obrigada. comia carne, né? Então, assim, essa questão de se alimentar da carne, eu particularmente ainda não entrei nesse nível, mas entendo que é um processo, né? E chegaremos lá. Chegaremos, sim. Obrigada. Nada. Se mais alguém quer comentar? É uma coisa que, bom, a gente vai chegar lá também ainda no estudo, né? Sobre as leis de conservação, leis de destruição e por aí vai, né? Tem tudo uma coisa relacionada à outra quando a gente entende. Mas o importante, assim, a gente principalmente entender que quando a gente está estudando essas leis, né? E o próprio, a parte, né, deste livro dos Espíritos é as leis morais. Então, o primeiro passo a se entender é que todas essas leis, elas vão nos levar a uma única coisa, a moral, né? E quando se trata de moral, se trata de compreender um todo com os olhos coletivos, né? O que, quando a gente está falando principalmente de agora das leis de conservação, de entender o que eu preciso, o outro precisa, em termos de necessidades básicas, né? Não necessidades inventadas, necessidades básicas. É o que eu preciso, o outro precisa, que todo mundo precisa, e a gente vive numa coletividade. É interessante que isso que a Marileide falou sobre comer carnes, né? Eu vi uma... Bom, o Chico tem... No YouTube, acredito eu, não tenho certeza, na verdade, as entrevistas do Chico no Pinga Fogo, né? Tem muitas horas e horas, assim, de conteúdos maravilhosos. E um dos telespectadores perguntou para ele sobre essa questão de comer carne. E é muito interessante a resposta dele, porque a gente compreende a partir daí que é uma evolução moral e de necessidade. Porque, basicamente, se nós estudarmos a história da humanidade, né, desde a época das cavernas, o homem ainda não tinha se desenvolvido a questão do plantio, da agricultura, e muito menos da pecuária, né? Então, era basicamente caçar para sobreviver. Aí se pergunta, bom, se naquela época, né, do homem das cavernas, se eles não caçassem para comer, eles morreriam de fome, certo? Então, eles necessitavam do alimento animal. Porém, o nosso corpo, né, a ciência prova que o nosso corpo não necessita, né, do alimento vindo, né, do source animal, né? Porém, isso é uma etapa evolutiva. Um dia nós vamos chegar em uma posição que nós não vamos necessitar de comer mais carne, como corpo humano. Isso tudo vem de uma necessidade, e uma necessidade que ela é desenvolvida naturalmente e artificialmente. Então, essa questão dos animais é muito interessante, porque Chico comia animais, se a gente parar para pensar. Não nessa demanda que a gente vê hoje em dia, né, de como a gente vê em termos de tudo que envolve ganhar dinheiro, né, tudo que envolve se enriquecer, né, que também a parte de venda de venda de animais e o tratamento dos animais, que é uma realidade, né, como a indústria trata isso, porque tudo que faz dinheiro é uma forma de você se mover para um lado A ou para um lado B, ou um lado bom, um lado ruim. Então, nós estudando, né, principalmente o que os espíritos nos trazem sobre outros mundos evoluídos, eles não comem animais, porque é uma necessidade do corpo, tanto necessidade física, tanto necessidade moral. Então, a gente vai chegar nesse patamar, e o que a Carol falou é muito verdade, de a gente se
Ai, meu Deus, eu tô comendo carne. O que eu faço? Meu Deus do céu. Então, tudo é um processo. A gente tem que compreender o processo. A gente tem que compreender quais são as nossas necessidades de consumo. Eu tenho amigos veganos e tem vários tipos de veganismo, né? Tem o veganismo cultural mesmo, que nada que provém de animais, nada, absolutamente nada, é um estilo de vida totalmente diferente. Essas pessoas consomem. E tem os que só não consomem carnes, né? Animais só. Então, eu vejo que essas pessoas, os que levam isso a sério, já chegaram num patamar de consciência que eu ainda, né, compreendo, mas não tenho. E não é que a gente é menos ou mais, é que nós todos estamos num processo, né? Então, essa questão de conservação, de alimentação, de consumo, ela vem muito mais a nossa parte moral de compreender como um todo, né, de nós trabalhar coletivamente, como nós estamos vendo aí a questão de aquecimento global. Bom, o Covid é uma coisa que provou muito, né? Separou muito, literalmente, o trigo do joio, né? De mostrar como nós trabalhamos coletivamente. Como é que a gente pensa no outro? Eu lembro muito bem quando a gente, assim, que eu digo no geral, né? A gente achava engraçado como os asiáticos usavam máscaras para sair na rua. Bom, Ana Paula morou no Japão, ela está aqui para não mentir, né? Como muito como eles assim iam em grandes centros, né? E eu tenho vários amigos japoneses que moraram no Japão e eu sempre achei engraçado essa questão, né? Não Japão, China também. E ele falou assim, a questão é que quando a gente está com alguma doença, alguma gripe, uma alergia, alguma coisa, a gente usa para proteger o outro, né? Para não se espalhar isso. É uma consciência. E olha só onde que o mundo chegou, né? De todos temos que nos proteger, mas é a consciência de proteger o outro. E isso é uma lei de conservação. É muito interessante, porque quando Kardec trouxe essas informações dos espíritos, né, sobre essas leis, hoje nós vemos isso na prática, a questão de o trabalho coletivo, o trabalho de que onde começa a minha necessidade termina, também tem o do outro. Então, é tudo um processo moral, é tudo um processo de evolução moral, de a gente compreender como coletividade, trabalhar em conjunto. E o que a gente vê de relatos de livros, de comunicações de espíritos um pouquinho mais evoluído que a gente, eles só trabalham em grupos. É tudo em comunidade, é tudo em favor do outro, em favor do próximo, em favor do progresso. E isso que constitui o progresso, né? Porque nós temos, igual você falou no começo, Carol, nós temos tecnologia para o nosso conforto hoje em dia. Mas como é que nós utilizamos isso? Nós não utilizamos para a nossa individualidade ou com o pensamento de um todo? De um pensamento coletivo? Né? Porque hoje nós temos, em termos de tudo isso que você comentou, é real, né? Sobre longevidade, sobre a medicina, sobre toda essa questão, né? Mas como é que nós utilizamos isso? Então, até acho que a segunda, né, pergunta, a terceira, acho que é esse capítulo que fala sobre o nosso egoísmo, como é que nós utilizamos isso? Porque Deus, na hora de nos reencarnar, seria ilógico não dar as condições de viver. Porque nós temos todas elas. Mas aí aquele lá que vive na miséria, e, né, nesses recursos escassos, sim, a gente sem tirar a parte das provas e expiações, mas pensa só, por que cantos do globo tem tanta escassez e outros tanto abundância? Sendo que a gente devia trabalhar para um coletivo. Será que a gente está trabalhando para um coletivo mesmo? Será que a gente está pensando no coletivo? Então, é todas essas questões de questionamentos. Então, essa parte desse livro, né, que é a terceira parte, sobre as leis morais, no final das contas, quando acabarmos de estudar todas elas, a gente vai compreender que nos falta ainda como espíritos em evolução, ainda vamos chegar lá, se Deus quiser, né, e pelos nossos esforços, a nossa consciência coletiva. Quando a gente compreender que as leis morais é tudo parte de uma consciência coletiva, nos amar e amar o próximo e fazer aquilo, né, de uma forma coletiva, essa compreensão toda de a gente ainda está, né, nas leis
de conservação, né? No caso que a gente está falando, das nossas necessidades, do que a gente precisa sobreviver, e como nós nos comportamos como população e comunidade, a gente vai compreender que, no final das contas, é toda uma questão evolutiva de consciência, né? Então, isso me fez lembrar, quando a Marileide falou sobre consumir carne, né? E eu lembro da resposta de Chico, que mais ou menos assim, não se preocupem, gente, a gente está nesse processo. Um dia nós não vamos ter mais dessa necessidade, mas tudo é uma questão de evolução moral, né? Como a gente consome com consciência. Se a gente for parar para pensar até no nosso lar, né, que a gente estudou há pouco, que André Luiz, no começo, que estava com aqueles pensamentos negativos, com aquela vitimização toda, ele foi alertado, falou, não, aqui você tem que contribuir com a tua energia para o todo, né? Ou então passou um certo momento que ele falou assim, nossa, que noite agradável, que vibração boa. É porque todos estão trabalhando para a manutenção disso, né? E quando a gente fala quando eu estava, né, estudando esse capítulo, foi a primeira coisa que me veio na cabeça às vezes a gente não participa no coletivo, nem dentro da nossa casa, nem dentro de um condomínio que você mora, no prédio. Ainda não existe essa consciência de que, nossa, eu tenho um vizinho aqui do lado, deixa eu baixar meu som. Né? Questões mínimas que a gente ainda não tem essa consciência do coletivo. Né? A gente ainda está... As condições não são dadas, né, igualmente, né, para a gente poder desenvolver, mas é bem isso que você falou, Su. O problema é que o quanto que eu estou disposta a entender o que é excesso, o que é supérfluo, para até que essa igualdade aconteça. Por que tem as desigualdades? Porque tem os excessos, né? Então, como que eu adquiro a minha consciência no dia a dia, de aprendendo, de evoluindo, de melhorando, de crescendo, de tendo esse conhecimento, falar, deixa eu aplicar isso na minha vida. É difícil, é fácil. Não sei se mais alguém quer comentar. Eu vou só voltar um pouco na questão da conservação, porque não é à toa que o Kardec colocou a palavra conservação, né? Porque ela remota a equilíbrio. A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. E assim, a gente pode divagar por várias coisas morais que... Mas eu vou dar um exemplo bem básico, né? Quando a gente conhece e estuda um pouco mais o sistema do planeta, a gente sabe que 7 bilhões de pessoas sendo veganas, esse planeta não aguenta. Né? Por quê? Porque você vai sobrecarregar um sistema e o outro sistema não vai estar sobrecarregado. Ou seja, eu tenho um sistema de fauna que vai estar totalmente livre e um sistema de flora que vai estar totalmente sobrecarregado. Então, eu não tenho água suficiente para irrigar, eu não tenho... A gente pode ir até atrás, quer dizer... O que a gente precisa achar é esse ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu preciso comer carne todo santo dia? Que essa foi a questão que eu fiz quando eu estava principalmente morando no Japão, porque a restrição econômica da carne é muito grande. Então, mas eu preciso, e eu senti que o meu corpo melhorou. Ou seja, então eu fui achando o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio do meu corpo? Esse tipo de carne aqui não me faz bem, e esse tipo de outra carne faz bem. Então, eu acho que a gente precisa... Quando a gente está, principalmente consumindo, porque hoje o sistema econômico é baseado em consumo, né? Então, como que eu vou consumir? Eu não posso me dar o luxo de falar assim, eu vou parar de consumir. Porque se todo mundo reproduzir meu comportamento, acabou, quebrou o sistema. E a gente não tem um sistema, como a Sueli está falando, a gente não tem plano B. Então, quebrou o sistema. Então, você vê que a gente está sempre numa sinuca de bico, né? Por quê? Porque eu sozinha não consigo arrumar o problema, e eu também não sou exemplo para ninguém para resolver o problema. O que a gente precisa é entrar num acordo, porque as minhas necessidades são relativas às suas necessidades, à necessidade de cada um aqui. Não é porque eu me satisfaço com uma determinada coisa que todo mundo tem que se satisfazer com ela. Então, essa moralidade que a Sueli estava falando é exatamente dar liberdade para o outro e suprir as minhas necessidades na medida de não prejudicar o outro. Porque hoje a desigualdade social existe
Porque se a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos consomem 3 planetas Terra e a Etiópia 0,2. Então, ou seja, os Estados Unidos só pode ser os Estados Unidos porque tem gente passando fome. Né? Quando você pega os números e mostra para as pessoas ficam chocadas. Mas aí elas ficam chocadas e vão para o shopping center. Então, é esse o problema. Né? É onde a gente vai achar esse ponto de equilíbrio. E infelizmente, a gente está um pouquinho longe disso, né? Se não muito longe. Aí cabe a cada um começar a realmente refletir sobre isso. Até quando eu vou manter tudo isso no papel? Quando que eu vou começar a colocar cada coisinha dessas em prática? Cada bloquinho desses que eu estou aprendendo em prática. Então, é muito importante a gente estudar. E eu acho isso essencial. Mas o estudo sem a prática não vale nada. Então, assim, é difícil, é super difícil. Ele até fala aqui, né, que é a perseverança que vai determinar, né, o nível de sofrimento. Então, a gente tem que perseverar. Tudo manda a gente consumir, tudo manda a gente satisfazer nossos prazeres, tudo, né? Agora, o quanto que eu estou persistindo em ajudar o próximo. Então, ser vegano e não ajudar ninguém não vai adiantar nada. É o que ele fala aqui, ele repete várias vezes, é hipocrisia. Não sou contra veganos, gente, pelo amor de Deus, não olhem para esse lado. Eu acho que o que a gente precisa é achar esse ponto de equilíbrio, né? Não pegar bandeiras e falar para as pessoas assim, ó, é isso que você tem que fazer. Eu, como cientista ambiental, eu falo muito isso, porque as pessoas vêm atrás de mim achando que eu vou ter todas as respostas para tudo, e eu tenho mais pergunta do que resposta. Então, é mais ou menos isso só que eu queria acrescentar. Ana Paula, você falou uma coisa que só para, eu sei que já está fechando, mas só para que eu lembrei aqui, como você falou de cientista ambiental, né? E hoje, com certeza, né? Obviamente você sabe de tudo isso, sobre o que nós estamos vivendo no planeta em termos ambientais, em termos de consumo, e principalmente que você relatou os Estados Unidos, né? E vivendo aqui, eu vejo realmente que, bom, Carol também, né? Quem está aqui, Carol já veio aqui, que é algo assim, não sei, não tenho nada de adjetivo para falar de tanto que é. E me veio é bobo este exemplo, é muito bobo, mas penso, como você diz, se um faz e todo mundo faz a mesma coisa, um lado quebra, né? Tem que ter um balanço. Eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu morava na casa de... Eu fiz um intercâmbio, morei com uma família, e tênis no Brasil é muito caro, né? Principalmente tênis de Adidas, Nike, Puma, é muito caro, né? E geralmente uma coisa que não se faz aqui, se faz aí no Brasil, é se parcelar compras de roupas e sapatos, né? Que não existe isso. Mas enfim, porque é muito caro, né? Vamos supor, aqui se compra um Nike por $30, no Brasil compra por R$500, né? Então a gente não converte, mas uma questão de proporção de dinheiro é muito. Enfim, e eu lembro que eu tinha um tênis da Adidas, né? E eu lembro que eu tinha ganhado esse tênis, enfim, que era um tênis caro, mas que eu tinha já fazia um ano o tênis. E no Brasil, geralmente, a gente suja o tênis, a gente lava, né? E eu lembro que eu nessa casa que sujei o tênis fazendo algum esporte, eu não lembro o que é. E aí eu pensei, onde eu vou lavar o tênis? Não tem tanque. Vou levar no banheiro? Será que se eu colocar na máquina estraga? E eu fui perguntar, né? Pro pai da família, falar, será que eu posso colocar na máquina o tênis? Ele achou tão absurdo o que eu falei. Ele falou, não, você joga fora e compra outro. Aquilo ali, eu fiquei assim, como é que eu vou jogar fora e comprar outro? Isso foi muito caro, na minha cabeça, isso foi muito caro. Mas até então não entendi essa questão do consumo cultural, entendeu? E para ele o que eu falei era absurdo, o que ele falou para mim era absurdo, né? Só que a gente vai entrando nessa questão cultural de consumo sem perceber, porque tudo é muito fácil, tudo é muito barato, tudo é muito descartável. E aí, para nós que viemos de uma cultura do Brasil que tudo a gente conserva, teoricamente, né? Tudo a gente conserva, pelo menos na minha educação era isso, né? A gente tudo compra e cuida muito bem, porque tudo é muito caro. E aqui tudo se joga, se compra novo, aqui não se reforma, não se manda arrumar. Por exemplo, na minha época, pelo menos na minha cidade, a gente ia no sapateiro mandar arrumar sapato, se quebrasse um salto, se descolasse alguma coisa. Né? Não existe isso daqui. Isso aqui que estragou, compra outro, né? Móveis.
Eletrodomésticos, Carol tá aqui para não deixar mentir, né? Marileide também. A gente pode achar móveis maravilhosos, No eletrodomésticos. lixo. Isso, exatamente. Né? Então, quem tem essa consciência assim já vai lá e olha, dá para montar praticamente uma casa, não estou brincando. Então, você falando isso sobre essa consciência de consumo, né? Os Estados Unidos só é os Estados Unidos porque tem países que passam fome. Né? E aí eu sempre lembrava que meu pai falava assim: você não quer comer essa comida, mas tem criança que passa fome na África, e para mim isso não fazia sentido nenhum. Eu falei: que tem a ver com a criança que passa fome na África? Eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. Né? E depois que a gente cresce, que a gente vê que esses exemplos bobos fazem todos os sentidos, porque se a gente não tem a noção do nosso consumo, a gente vai tirar do outro. Né? Porque não existe um sistema de balanço. Acredito que, se Deus quiser que a tecnologia crescendo e a moral também, as duas indo, né, juntas, a gente vai começar a pensar num coletivo, que a gente deveria estar pensando faz muito tempo. Mas esse sistema de balanço do tênis hoje me faz todo sentido. Para que eu vou jogar um tênis fora se eu posso lavá-lo ou se eu posso passar um paninho? Sabe? Eu preciso realmente de ter 50 pares de sapato, 200, sabe? Isso é todo esse tipo de consumo. E que aí, só que não vem só da gente, né? Vem de um padrão lá de cima para baixo, né? Vem de cima para baixo, de tudo que a gente aprende culturalmente. E como tem países que sabem reutilizar tudo, como tem países que, eu posso dizer, o país que eu vivo não sabe reutilizar nada. Vamos produzir para vocês terem que comprar mais. E aí, quando a gente vê a questão do lixo, eu assisti esses dias no comentário de lixo que eu fiquei assim, meu Deus. Tem um exemplo, só para fechar. Vocês estavam falando do copinho de plástico no centro. No centro aqui, a gente pegou todo mundo. Ana, o que a gente faz? Não sei o que. Eu falei assim, o copinho, né? Vamos pedir para as pessoas trazerem garrafinha, em vez de, né, colocar o copinho para água fluidificada. Elas ainda levam, né, uma garrafinha. No domingo seguinte, estava cheio de garrafinha PET lá. Eu quase quis morrer. Eu falei assim, o que eu fiz? Eu piorei a situação. Em vez de ter melhorado. Então, veja, assim, o comportamento humano dispara essas coisas, né? A gente tá embutido num sistema que ainda força a gente a tomar esses tipos de escolhas, né? E atitudes. E eu acho engraçado que, só para finalizar, o estudo de ontem, a gente estava falando sobre comportamento de animais, né? Aí a gente percebe o quanto a gente ainda tem comportamento condicionado. Isso me assusta muito, assim. Eu falo, meu Deus, por mais que a gente desenvolva a racionalidade, a gente ainda se comporta como um cardume de peixe, né? Que vai aonde o perigo é menor, né? O conforto é maior. Então, é meio triste, mas talvez assim, se a gente tem consciência do problema, a gente comece a mudar, né? O André traz uma solução para a garrafinha no centro. Assiste a palestra, você vai ver. Eu achei fantástico a solução que ele traz. Sem contar que ele é muito engraçado, né? Assim, divertido a palestra dele. Então, ele aborda, é bem interessante. Então, vamos para o nosso passe, né? Vou pedir para vocês buscarem a garrafinha de água. Eu vou colocar aqui, então, o nosso passe guiado. A garrafinha? Ok. Seu copo com água, sua garrafinha. A minha não é de plástico, tá? Para a gente poder fazer o nosso passe aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite, noite, Carol. Beijo. A Obrigada. voz dessa mulher é tão reconfortante, né? É É, né? linda. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.